Esses dois amistosos da seleção brasileira, na minha opinião, se viram para três coisas principais. A primeira, para perceber que o modelo de jogo que o treinador Ancelotti bota na seleção é o modelo de jogo que as grandes equipes do futebol europeu produzem. Jogo de aproximação, um jogo de marcação mais alta, um jogo onde as tabelas curtas e as triangulações vencem as linhas de marcação dos adversários, e um jogo onde os volantes, os laterais, chegam à área, fazem essa ultrapassagem, propiciam essas quebras de linha. E as bolas de segurança, que são sempre os extremos mais habilidosos. Por isso que os times europeus gostam de jogadores brasileiros, de ponteiros, dos beiradas tupiniquins. Por quê? Porque eles têm essas características do X1, do drible. Então, quando esse jogo de aproximação por dentro, de quebra de linha, de triangulação curta, não dá resultado, termina se jogando com os pontas fazerem jogadas de linha de fundo ou, muitas vezes, fazer aquelas jogadas com a perna trocada, o destro do lado esquerdo e o canhoto do lado direito, puxar para dentro, fazendo aquele gol com a parte interna do pé, né? Aquela chapadinha no ângulo do goleiro adversário. Então esse é o modelo dos principais times europeus e é o que o Ancelotti está buscando fazer na seleção. A gente vê ofensivamente um crescimento, uma troca de posição, tabelas, uma ocupação maior do campo de ataque. Isso foi positivo nos dois jogos. O Brasil fez muitos gols contra a Coreia, que é um time muito fraco. Não dá nem para você comparar muito com a seleção brasileira, principalmente no nível que a Coreia está hoje. E com o Japão, que o Brasil conseguiu fazer 2 gols sem muito esforço no primeiro tempo, dessa maneira, né? O lateral entrando na área, com o volante entrando na área. Porém, ainda não conseguimos ter, isso é o segundo ponto, um sistema defensivo, um modelo defensivo bem treinado, até porque o Brasil não tem mantido regularidade de zagueiros. O sistema defensivo tem que ter treino. Não adianta você ter 3, 4, 5 grandes defensores e colocar para jogar de uma hora para outra, porque eles vão ter erros de posicionamento. Então, quando o Brasil tiver um modelo defensivo determinado e jogadores titulares determinados, aí a gente vai poder cobrar menos erros, principalmente nessas bolas aéreas que sempre são pontos fracos do Brasil. E o terceiro ponto é que a gente é carente, né, de jogadores de meio campo talentosos e de jogadores defensivos. O Brasil não tem bons laterais, não tem grandes zagueiros e não tem meias. E isso, infelizmente, ainda é um ponto crucial dentro da seleção brasileira, mesmo do Ancelotti. Não dá para cobrar a nenhum treinador, nem do Fernando Diniz, que fez um mau trabalho ao Del Ancelotti, que tenham jogadores diferenciados, principalmente do meio para trás. Ora, ainda contamos com titulares absolutos Casemiro e Marquinhos, que são jogadores que na seleção brasileira nunca foram um grande destaque, apesar de que jogam de titular há muito tempo. Mas são jogadores que participaram de Copas passadas e não foram tão bem. E para finalizar, além desses 3 pontos, vou dar um bônus. O Brasil ainda precisa de jogadores com personalidade. Quando está tudo dando certo, faz um gol, 2 gols, 3 gols, todo mundo é Pelé. Joga com graça, um toquinho para lá, um toquinho para cá, gols bonitos, jogadas de efeito. Mas quando o negócio está dando errado, leva um gol, leva 2, a situação não está boa, os Pelés desaparecem. Desde 2014, o Brasil não tem liderança, não tem jogador que chame o jogo para ele, com exceção do Neymar, mas o Neymar não consegue jogar. Então, só vamos falar do Neymar quando ele puder voltar a ser um jogador de alto nível. Até lá, temos isso aí. E isso aí não gera personalidade na seleção brasileira. Então, o problema é esse. Quando pegarmos um time que vai dificultar as coisas, que vai fazer um gol, 2 gols, não teremos jogadores com a personalidade de um Romário, de um Bebeto, de um Dunga, de um Rivaldo, de um Ronaldinho Fenômeno, para dizer o seguinte: deixa que eu resolvo, bota a bola em mim que eu seguro esse jogo.
Não temos, e eu acho que o Ancelotti não vai conseguir produzir isso até a Copa do Mundo. Então vamos depender do próprio treinador, na sua liderança, que é um vencedor, um campeão, e talvez, se o Neymar se dispuser a treinar forte, a se preparar bem e fazer uma boa Copa, pode ser que seja esse jogador de personalidade que o Brasil precisa tanto. Fica a dica.